Olá, como você está? Hoje voltamos com as atividades da nossa disciplina de Bioquímica, com o conteúdo de fosforilação oxidativa. Essa é a segunda aula e última a respeito desse conteúdo. Para isso, para trabalhar esse conteúdo, nós vamos continuar utilizando o material disponibilizado pela equipe da Unicamp, da disciplina de Biociências 1 na área de Bioquímica. Então a gente vai continuar utilizando esse material didático para matar a aula, né, para completar a segunda parte do nosso conteúdo de fosforilação oxidativa, que é a formação de ATP a partir da construção do gradiente eletroquímico. Então, como objetivo de aprendizado, nós temos para a aula de hoje entender como o gradiente eletroquímico favorece a produção de ATP, conhecer o complexo da enzima ATP sintase e entender como essa força protomotriz favorece a constituição de ATP a partir de ADP e fosfato inorgânico, ok? Então a gente falou na aula anterior sobre o mecanismo transportadores de elétrons e formação de gradiente eletroquímico. Então a gente tem aqui dois elementos já bastante importantes. Primeiro é a transferência de elétrons a partir de oxidação de moléculas de aceptores de elétrons. O transporte de elétrons a partir da oxidação de aceptores de elétrons. Quais são esses aceptores? São o NAD e o succinato, que vai formar fumarato. Então a gente viu o complexo 1, que vai oxidar NAD, e quando ele oxida NAD, ele captura os seus elétrons e bobeia prótons para o espaço intermembranar. Nós temos o complexo 2, que é responsável pela desidrogenação do succinato formando fumarato, e nesse momento ele tem a captura de elétrons, mas não tem o bombeamento de prótons. A transferência desses elétrons, tanto do complexo 1 quanto do complexo 2, para a ubiquinona, formando o ubiquinol, né? O estado reduzido da ubiquinona. A ubiquinona transfere esses elétrons provenientes do complexo 1 quando é a oxidação de NAD, ou do complexo 2 quando é a desidrogenação de succinato formando fumarato. Pega esses elétrons, levam até o complexo 3. No complexo 3, a transferência de elétrons pelo complexo através dos sítios de ferro e enxofre, e o bombeamento de prótons da matriz mitocondrial para o espaço intermembranar. A partir disso, esses elétrons são transferidos por citocromo. O citocromo transfere os elétrons do complexo 3 até o complexo 4, e o complexo 4 é responsável pelo bombeamento de prótons e a transferência dos elétrons para o seu aceptor final, que é o oxigênio, formando água. Beleza, esse aglomerado de transporte de elétrons está associado à formação de um gradiente eletroquímico. Por que, Ruth, o gradiente é eletroquímico mesmo? Porque ele tem relacionado a ele a uma diferença no pH. Então, o meio externo, o intermembranar, é mais ácido do que a matriz mitocondrial, e a diferença de carga entre esses dois meios também gera um potencial elétrico. Então a gente tem um potencial químico, que é devido à diferença de pH, e o potencial elétrico, por isso a gente tem um potencial eletroquímico, que vai favorecer a produção de ATP. Então, como um gradiente de concentração de prótons é transformado em ATP? Esta é a pergunta que os professores da Unicamp nos fazem, e é o que a gente vai responder na aula de hoje. Então, a gente viu que o transporte de elétrons está associado à transferência de prótons da região da matriz para a região da intermembranar. Rodis, como é que tu sabe que aqui é a matriz? Porque esse aqui é o lado N, esse é o lado com menor concentração de prótons. Como a gente tem muita íons associados, ele tem carga negativa. E aqui é o sítio P, que é o sítio com alta concentração de prótons. Por isso ele é positivo. Então a gente tem o sítio P, que é a matriz, é o espaço intermembranar,
e a gente tem o sítio N, que é a matriz mitocondrial. Então, quando os elétrons eles estão sendo transportados pelas cadeias transportadoras de elétrons, a gente sabe que existe o bombeamento de 10 prótons da matriz mitocondrial para o espaço intermembranar. 4 realizado pelo complexo 1, 4 realizados pelo complexo 3 e 2 realizados pelo complexo 4. 4, isso mesmo. Então a gente tem 4 no complexo 1, 4 no complexo 3 e 2 no complexo 4, totalizando 10 prótons sendo transferidos para o espaço intermembranar, deixando o espaço da matriz mitocondrial, o sítio N, com carga negativa e um pH de 0,75 maior do que o espaço intermembranar. Então aqui a gente tem a formação desse potencial eletroquímico, além das cargas devido à diferença de concentração de prótons. Então aqui a gente tem cargas positivas aglomeradas e aqui a gente tem cargas negativas aglomeradas. Nós temos também a diferença de pH, que é a concentração, é o logaritmo negativo da concentração hidrogeniônica, não é isso mesmo? Então a gente tem aqui, ó, a membrana mitocondrial interna, ela separa 2 compartimentos com concentrações diferentes de prótons H+, resultando na diferença de concentração química, que é a variação do pH, e contribuição de cargas através da membrana, o que é a parte química, o que resulta numa força próton motora. Como assim, Hudson, próton motora? A gente sabe que quando uma substância ela está mais concentrada de um lado de uma membrana biológica do que de outro, a tendência dessa substância é, por difusão, ser transferida para o local de menor concentração. No entanto, aqui a gente tem uma membrana biológica que é impermeável, a membrana interna da mitocôndria, ela é impermeável, então ela não vai permitir a difusão. Vai aí haver a concentração de prótons nessa região, no sítio P, no espaço intermembranar, o que gera cada vez mais uma força propulsora da transferência de prótons da região intermembranar para a região da matriz mitocondrial. Essa força propulsora é chamada de força próton-motora, ou mais comumente ela é chamada de força próton-motriz. Tá? E ela vai mover o que, Hudson? Se ela é próton-motora, ela tem que mover alguma coisa, né? Ela tem que impulsionar alguma coisa. E o que essa força próton-motora vai fazer? Vai impulsionar a formação de ATP a partir de ADP mais fosfato inorgânico. Como é que isso acontece, Hudson? Aqui a gente tem as nossas cadeias, nossos complexos das cadeias transportadoras de elétrons. Complexo 1, que está oxidando NAD, H formando NAD, transferindo 4 prótons para o espaço P, o espaço intermembranar. Além disso, está transferindo os elétrons para a ubiquinona. A mesma coisa acontece com o complexo 2. Só que o complexo 2 ele oxida succinato formando fumarato, por isso que essa enzima também é chamada lá no ciclo do ácido cítrico de succinato desidrogenase. Ela vai pegar esses elétrons e transferir para a ubiquinona. A ubiquinona pega elétrons provenientes do complexo 1 ou do complexo 2 e transfere para o complexo 3. O complexo 3 também faz o bombeamento de mais 4 prótons enquanto transporta os elétrons pelos sítios de ferro e enxofre e transfere esses elétrons até o citocromo. O citocromo transfere os elétrons para o complexo 4, que vai bombear 2 prótons durante a transferência de elétrons até o seu aceptor final, que é uma molécula de oxigênio molecular. Novamente, a gente tem 2 moléculas de oxigênio, então a gente vai fazer 2 moléculas de água. Para isso,
o oxigênio é ligado à superfície do complexo 4, metade desses oxigênios são convertidos em água e a outra metade permanece ligada à superfície do complexo 4 para impedir a formação de radicais livres ou formas reativas de oxigênio, como o peróxido de hidrogênio. Beleza, tá aí tranquilo, Ruth, estou entendendo tudo. Esse bombeamento desses 10 prótons aqui vai fazer a maior concentração no sítio P em relação ao sítio N. Isso faz com que a maior concentração de prótons faça com que esses prótons produzam uma força para voltar para a matriz mitocondrial. Só que a parede interna da mitocôndria, a membrana interna da mitocôndria é extremamente impermeável a essas moléculas. Se ela é impermeável, para ele voltar, ele precisa de um poro, não é isso? Precisa de uma passagem por essa membrana. E onde é que está esse poro? Num complexo enzimático chamado de ATP sintase. A ATP sintase, a gente vai ver, é um complexo formado por 2 subunidades, o FO e o F1. FO, Ruth, não é F0? FO. Vou já explicar para vocês, tá? Daí o que está acontecendo? A força produzida por essa concentração de prótons maior no espaço P serve como força protomotriz para a conversão de ADP mais fosfato inorgânico em ATP. E quem vai realizar isso é um complexo chamado de complexo da ATP sintase, tá? Então o que a gente tem aqui? A gente tem um potencial químico, que é a variação de pH. Novamente, a região P, o sítio P, o espaço intermembranar é mais ácido do que a matriz mitocondrial, numa proporção de 0,75, né? Então a gente tem 0,75, uma diferença de 0,75 no pH entre a matriz mitocondrial e o espaço intermembranar, gerando esse potencial químico. A gente também tem um potencial elétrico, uma vez que o interior da membrana é mais negativo do que o espaço intermembranar. Tá difícil hoje, o que eu tenho? Estou com a língua presa. Estou com a língua... fazer exercício de voz aqui. Pronto, agora soltei a língua. Aqui a gente tem o espaço intermembranar, com carga positiva, e aqui a gente tem a matriz mitocondrial com carga negativa, fazendo esse potencial elétrico também. Tanto potencial elétrico quanto potencial químico vão favorecer a produção da força protomotora ou protomotriz. E para que serve essa força protomotora, Ruth? Síntese de ATP dirigida pela ATP sintase. Beleza, agora eu tô ligado, agora eu entendi, foi tudo agora, Ruth. Agora sosseguei o meu espírito. A gente produz NAD na glicólise e no ciclo do ácido cítrico, para esse NADH ser oxidado em NAD+, transferir esses elétrons para a cadeia transportadora de elétrons. A cadeia transportadora de elétrons faz o transporte de elétrons e produz o gradiente eletroquímico pelo transporte de prótons do sítio N da matriz mitocondrial para o sítio P, o espaço intermembranar. A concentração, a diferença de concentração de prótons do espaço P, do espaço intermembranar por sítio N, a matriz mitocondrial, gera um gradiente eletroquímico por diferença de carga e diferença de potencial hidrogeniônico, potencial de pH. Essa diferença gera uma força que promove a conversão de ADP mais fosfato inorgânico em ATP, utilizando um complexo enzimático chamado de ATP sintase. Exatamente isso. Olha, Hudson, mas muito interessante, gostei bastante, mas assim, a oxidação de NAD e de succinato serve apenas para a produção do gradiente eletroquímico, não serve mais para nada. Serve só para a produção dos gradientes eletroquímicos. Alguns estudos mostraram que a síntese de ATP está acoplado à
bombeamento de prótons. Como assim, Hudson, está acoplado? Uma não acontece sem a outra. Hudson, eu até consigo entender a síntese de ATP não acontecer sem o bombeamento de prótons, porque a diferença na concentração de prótons do sítio P para o sítio N é que faz a força de conversão desse ADP mais fosfato inorgânico em ATP. Mas se eu parar de produzir ATP, eu paro de fazer o bombeamento de prótons? Pelos que os resultados dos estudos mostraram, sim. E por que isso acontece, Hudson? Porque a gente vai continuar bombeando prótons, mas aqui eu tenho a ATP sintase inibida, então não vou produzir ATP. Seja pela adição de um inibidor da ATP sintase, seja pela remoção de ADP e fosfato inorgânico do meio. Tudo bem? Eu bloqueei a formação de ATP. A continuação do transporte de prótons para o espaço P, para o sítio P, até que a concentração desses prótons tenha uma energia superior ou igual à necessária para a oxidação, de NAD e de succinato. Quando essa força protomotriz aqui iguala essa energia de oxidação do NAD e do succinato, a gente tem a interrupção desse processo e a cadeia transportadora de elétrons também para. Então esse mecanismo, de acordo com esses resultados, é acoplado, eles funcionam simultaneamente e dependentemente um dos outros. Eu posso desacoplar esses processos. Como assim, Hudson? Eu posso promover condições que favoreçam a utilização de um sem a produção de outro. Como é que eu posso fazer isso, Hudson? Posso fazer de duas maneiras. Eu posso produzir um poro na membrana plasmática, na membrana interna da mitocôndria, que substitua o papel da ATP sintase. Então eu ainda vou continuar promovendo o transporte de elétrons, porque agora os prótons vão conseguir invadir a membrana, invadir a membrana interna e alcançar o espaço da matriz mitocondrial por um polo que não é ATP sintase. Se eles não passam pela ATP sintase, eu não tenho a conversão de ADP e fosfato inorgânico em ATP. Então eu desacoplei, eu continuo produzindo o bombeamento de prótons sem a produção de ATP. Outra forma que eu tenho para desacoplar esse processo é produzir um gradiente artificial de prótons. Então eu paro de fornecer NAD, H e succinato para os complexos 1 e 2, e aí eu não tenho o transporte de prótons para o espaço N, para o sítio P, do espaço N para o sítio P, para o espaço P. Mas eu posso artificialmente produzir uma concentração de prótons aumentada aqui. Então eu não tenho o transporte de elétrons, mas como eu tenho o gradiente, esse gradiente vai passar pela ATP sintase, o que vai converter ADP e fosfato inorgânico em ATP. Foi claro? Esse processo naturalmente é acoplado. Se eu tenho transferência de elétrons, essa transferência de elétrons deve desembocar na formação de ATP. Se eu interrompo a formação de ATP, eu paro a transferência de elétrons, ok? Se eu paro a transferência de elétrons, eu interrompo a ATP. Mas eu tenho artificialmente como desacoplar esses processos. Hudson, mas se você tem como artificialmente desacoplar esses processos, é possível desacoplar de forma natural? Não é. Só em estados patológicos, tá? Em estados patológicos, esses processos podem ser bloqueados. Como assim, Hudson, estados patológicos? Você está envenenado com cianeto, por exemplo. Aí você tem o bloqueio desse processo. Então, em situações normais, fisiológicas normais, o processo, a etapa de transferência de elétrons e bombeamento de prótons para a formação do gradiente eletroquímico está acoplado à produção de ATP. Se eu interrompo a produção de ATP, eu paro com transferência de elétrons e paro com bombeamento de prótons. Se eu parar com bombeamento de prótons, eu interrompo a produção de ATP. Ok? Então, isso daqui, Hudson, está relacionado a alguns fatores, não é isso? Sim, quais são esses fatores?
A transferência de prótons através da membrana produz esse gradiente químico, que é a variação do pH, e do gradiente elétrico, que é a diferença do potencial elétrico. A membrana mitocondrial interna é impermeável a prótons. Então, se eu bombeio prótons do sítio N da matriz mitocondrial por sítio P, que é o espaço intermembranar, eles não conseguem voltar por difusão. Eles precisam passar por um poro específico. E que poro específico é esse? O da ATP sintase. Então, os prótons podem reentrar na matriz apenas através de canais de póron específicos. Que canais de póron são esses? O canal, a região FO da ATP sintase. A força próton motora, que leva os prótons de volta à matriz, fornece energia para a síntese de ATP, catalisado pelo complexo F1 associado ao complexo F0, o que é o que a gente chama de complexo da ATP, da enzima ATP sintase, tá bom? E o que é essa ATP sintase, Hudson? Deixa eu ver se é isso mesmo. Ah, tá. Aqui são aquelas 3 questões que eu queria que vocês identificassem na aula passada, né? Quais são as 3 etapas principais da fosforilação oxidativa. Aqui os professores nos trazem essa resposta agora que a gente já viu o processo como um todo. Primeiro passo importante, o fluxo de elétrons através da cadeia transportadora de elétrons ligadas à membrana. Então, primeira parte fundamental da fosforilação oxidativa é o transporte de elétrons a partir da cadeia transportadora de elétrons. Na cadeia transportadora de elétrons nós temos o complexo 1, temos o complexo 2, temos a ubiquinona, temos o complexo 3, o citocromo e o complexo 4. A ATP sintase, ela pode ser também chamada de complexo 5, a gente vai ver, tá bom? O transporte de elétrons é acoplado ao transporte de prótons através da membrana interna. Então, toda vez que eu estou transferindo elétrons dentro dos sítios de ferro e enxofre, dentro dos complexos 1, 3 e 4, eu também tenho bombeamento de prótons. E para que serve esse bombeamento de prótons mesmo? Exatamente, formação de gradiente eletroquímico. Pela diferença de concentração de prótons no sítio P, no espaço intermembranar, e no sítio N, na matriz mitocondrial. Além disso, o fluxo de prótons fornece a energia livre para a síntese de ATP, catalisada pela ATP sintase, que acopla o fluxo de prótons à fosforilação de ADP por fosfato inorgânico. Então, aqui a gente fechou os 3 pontos principais. Transferência de elétrons acopladas ao bombeamento de prótons do espaço N para o espaço P, matriz mitocondrial, espaço intermembranar. Tenho a formação do gradiente eletroquímico e a força próton-motriz, né, produzida pelo gradiente eletroquímico, utilizada pela ATP sintase para produção de ATP a partir de ADP e fosfato inorgânico. Então, esses são os 3 pontos. Então, são os aspectos principais da fosforilação oxidativa. É o que você tem que se concentrar em entender. Então, a gente primeiro produz NAD na glicólise e no ciclo do ácido cítrico para que esses aceptores de elétrons sejam oxidados e transfiram seus elétrons para os complexos 1. Ok? A gente tem o complexo 2, que é a succinato desidrogenase, que vai desidrogenar succinato formando fumarato. Ela também captura elétrons do succinato e vai transferir esses elétrons para a cadeia transportadora de elétrons. Quem é a primeira proteína móvel dessa cadeia? A ubiquinona, que vira o ubiquinol quando recebe os elétrons do complexo 1 ou do complexo 2 e transfere para o complexo 3. O complexo 3 transfere esses elétrons pela associação com seus sítios de ferro e enxofre e bombia 4 prótons do sítio N para o sítio P, da matriz mitocondrial para o espaço intermembranar. O complexo 3 transporta esses elétrons para o citocromo transporta os elétrons para o complexo 4, o complexo 4 faz bombeamento do sítio N para o sítio P, 2 prótons são bombeados para fora, e
Esse complexo 4 é responsável por transferir esses elétrons para o seu aceptor final, que é o oxigênio, transformando 8 elétrons e 8 prótons e um gás de oxigênio, um gás oxigênio O2 em 2 moléculas de água, tá bom? Então a gente vai estabelecer esse parâmetro inicial para a produção do nosso gradiente. A partir da formação do nosso gradiente eletroquímico, os prótons que estão no espaço intermembranar estão doidos para voltar para a matriz mitocondrial. Só que tem uma barreira, tem um muro, tem um obstáculo, que é a matriz, que é a membrana interna da mitocôndria, que é extremamente impermeável a esses prótons. Então eles precisam entrar todos por polos específicos. Esses polos específicos são partes de um complexo enzimático chamado de complexo da ATP sintase. Quando o próton começa a voltar, ele gera uma força de trabalho, que é chamada de força próton motriz, e essa força de trabalho permite a conversão de ADP mais fosfato inorgânico em ATP. A gente vai ver um esquema aqui. Então aqui a gente tem nosso sítio P, que é o espaço intermembranar, e aqui a gente tem o sítio N, que é a matriz mitocondrial. Aqui, imaginem que a gente tem uma grande quantidade de prótons, enquanto aqui a gente tem poucas concentrações de prótons. Esse gradiente eletroquímico vai forçar a entrada, e essa entrada vai acontecer pela parte do complexo enzimático FO. E esse FO é o poro pelo qual os prótons fluem do sítio P, do espaço intermembranar, para o sítio N, a matriz mitocondrial. Conforme eles vão fluindo, eles vão permitindo o trabalho da parte F1 do complexo da ATP sintase. E qual é o trabalho da parte F1, Hudson? É converter ADP mais fosfato inorgânico em ATP. Tá? Então aqui a gente tem a ATP sintase. A ATP sintase, ela tem dois domínios funcionais, o FO e o F1. Por que a gente está chamando de FO, Hudson? Isso aí para mim parece F0. Se é F1, aqui é F0. Esse FO, ele é assim conhecido, essa letra O, ele é assim conhecido por relação com um inibidor dessa enzima que é chamado de oligomicina. Então, a oligomicina é um inibidor específico dessa subunidade FO da ATP sintase. Então, quando a gente inibe a região da F0, a gente impede o transporte de prótons do sítio P para o sítio N e para com a produção de ATP. Como a oligomicina se liga ao FO, essa região aqui é chamada assim por essa associação com a oligomicina. E esse F1, então, por que não é FD se ele se liga ao ADP? Porque ele não é um FADP. Ele é chamado de F1 porque ele foi o primeiro a ser descoberto. Quando a gente estava estudando como é que a ATP sintase funciona, a gente isolou a região F1, purificou a região F1 e começou a estudar como é que acontece esse processo. Só que quando a gente estudava isso in vitro, como assim, Ruth, in vitro? Fora do ambiente celular, no tubozinho de ensaio, a gente viu que a região F1, era a quebra do ATP. Ela pegava o ATP formado e gerava ADP mais fosfato inorgânico. Por isso que a gente chamou, às vezes, por muito tempo, né? Por muito tempo não, na década de 60 nós chamávamos isso daqui de região ATPase, isso, a quebra de ATP, né? FATPase, que era porque ela quebrava ATP em ADP mais fosfato inorgânico. Mas por que isso estava acontecendo, Hudson? Porque a gente estava isolando esse componente aqui e aí a gente estava desequilibrando as energias termodinâmicas associadas a esse trabalho aqui, né? Que é a associação dessa enzima, dessa parte da enzima, a parte irmã, que é a FO, e também desacoplando ela da
força protomotriz gerada. Por isso que a gente chegou a essas observações iniciais. Depois que a gente entendeu como é que o complexo todo acontece, a gente percebe que, apesar dessa fração da enzima ter a tendência de quebrar ATP em ADP, a associação dela com F0 e a força protomotriz favorecem termodinamicamente a conversão de ATP e fosfato inorgânico em ATP. Tá? É um grande complexo enzimático presente na membrana mitocondrial interna. Assim como todas as outras proteínas transportadoras de elétrons, esse elemento, o complexo 5 ou complexo da ATP sintase, também está associado à membrana interna da mitocôndria. Por isso que a membrana interna da mitocôndria ela tem aquelas cristas, ela aumenta a sua área sem aumentar o seu volume pelo dobramento, para conseguir comportar mais proteínas relacionadas ao transporte de elétrons e à formação de ATP. Então, o que é a função dela? Catalisa a formação de ATP a partir de ADP e fosfato inorgânico, acompanhando ou utilizando o fluxo de prótons. E por fim, ela também pode ser chamada de complexo 5, como a gente já tinha visto. Olha o angu de caroço que fala, olha o angu de caroço que é a ATP sintase. Sítio P é o espaço intermembranar e o sítio N é a matriz mitocondrial. Então, o complexo da ATP sintase, a sua parte FO, é associada à membrana plasmática. Tá vendo aqui, ó? É uma proteína integral de membrana plasmática, tá? Acoplada à membrana. Enquanto sua região F1 é uma extensão, ela está associada à membrana plasmática via FO. Então aqui, imagina que esse negócio aqui, ó, aqui ele está de cabeça para baixo, né? A figura F está de cabeça para baixo. Aqui é o espaço intermembranar e aqui é a matriz mitocondrial. Agora olha só o tanto de subunidades que existem dentro de cada um desses elementos. Aqui a gente tem subunidades alfa, subunidades beta, subunidades gama, esse Ezinho aqui eu nem sei como é que chama, sigma, não sei. Então a gente tem aqui várias subunidades, tanto da fração F1 quanto da fração F2. Hudson, a gente vai trabalhar cada uma dessas subunidades? Não, a gente só quer entender como vai esse complexo enzimático está trabalhando em conjunto em sua unidade fundamental. Quando você estiver no doutorado, quando tiver no pós-doutorado, aí vocês podem me chamar para a gente discutir a respeito dessas diferentes subunidades. Eu vou ter que estudar de novo também, ter que ir atrás de artigos, ler, reler e estudar para a gente conseguir debater. Mas eu estou à sua disposição daqui a alguns anos, quando você chegar no doutorado ou no pós-doutorado, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? FO, já ia chamar de F0. FO é uma proteína integral de membrana. Por que ela é uma proteína integral de membrana, Ruth? Porque ela está inserida completamente na membrana, enquanto o F1 é uma proteína periférica, uma proteína associada à membrana. Ela está associada à membrana através de FO, mas ela fica no espaço da matriz mitocondrial, tá? A formação de ATP na enzima necessita de pouca energia. Termodinamicamente, o que é isso, termodinâmica, Ruth? A gente vai equilibrar os balanços de energias produzidas e energias necessárias para a constituição de uma reação metabólica. Então, quando a gente tem o bombeamento de 1 mol de prótons para o espaço N, para o sítio do espaço N para o sítio P, da matriz pro espaço intermembranar, a gente gera uma energia equivalente a 200 kJ, tá? Então a gente tem uma energia potencial de 200 kJ por mol. Então, mol é o que, Ruth? É uma unidade é uma quantidade de moléculas, né, que a gente utiliza. Então a gente transfere X prótons da matriz
para o espaço intermembranar e gera um potencial energético de 200 kJ por mol. A ATP sintase, para produzir 1 mol de ATP, utiliza 50 kJ. Então, essa transferência de energia através do potencial eletroquímico favorece termodinamicamente a produção de ATP a partir da utilização da ATP sintase, tá? Do complexo da ATP sintase. Então, a gente fala que usa pouca energia porque a gente precisa de 50 kJ para produzir 1 mol de ATP e a gente produz 200 kJ pela transferência de 1 mol de prótons do sítio N para o sítio P, tá bom? Da matriz mitocondrial para o espaço intermembranar. Então, o papel produzido por essa energia do gradiente eletroquímico ou essa força que a gente chama de próton motora ou próton motriz é empurrar o ATP no sítio de ligação da ATP sintase. Na verdade, a ATP sintase ela se liga fracamente ao ADP e o fosfato inorgânico, mas quando ela converte ADP e fosfato inorgânico em ATP, ela ganha uma grande afinidade de ligação com o ATP no seu sítio catalítico. Para que haja a saída do ATP, é utilizado essa força de movimentação do sítio catalítico que vai expulsar o ATP de próximo dele. Como assim, Ruth? Eu não entendi. Imagina o seguinte, você acabou de ganhar um objeto. Conforme você ganha um objeto, ganha um presente, né? Ganha um presente de aniversário, ganha um presente de dia dos namorados, dia dos pais, dia das mães, ganha um presente. Conforme você ganha um presente, olha que eu ganhei um presente o último presente que eu ganhei foi o cubo mágico aqui. Você ganha o presente, você tem pouco apego ao presente, né? Você não tem relação afetiva com ele inicialmente. Conforme o tempo vai passando, esse presente que você ganhou acaba lhe trazendo lembranças, né? Isso aqui eu ganhei dos meus filhos no último dia dos pais, ganhei do meu marido no meu aniversário, ganhei do meu irmão no Natal. E aquilo lá passa mais que ser um objeto, ele passa a ser uma lembrança. Então o apego tende a aumentar com o tempo, né? Para esses presentes, para esses objetos assim. Conforme isso acontece, fica mais difícil de você se livrar desse presente, desse objeto. A região F1 da ATP sintase tem o mesmo comportamento. Logo que ela se associa com o ADP e o fosfato inorgânico, ela não está muito aí para o ADP e para o fosfato inorgânico. Ela acabou de ganhar aquele presente, ela não tem apego com o ADP e o fosfato inorgânico, mas conforme ela converte ADP e fosfato inorgânico em ATP, a constante de associação, as ligações entre o sítio da enzima e a molécula, elas ficam mais firmes, elas ficam mais próximas. Então, a gente aumenta a interação entre a enzima e o ATP. Isso faz com que haja uma dificuldade da enzima de abrir mão desse ATP que ela acabou de formar. Para que abra mão, esse sítio, a configuração estrutural desse sítio, ele tem que mudar. Mas para que essa configuração estrutural desse sítio tenha que mudar, uma força tem que ser adicionada a esse processo. E de onde vem essa força? Vem do transporte dos elétrons. Então, cada um desses elementos aqui que a gente está vendo, alfa, beta, tem 3 configurações diferentes. A primeira configuração é a configuração inicial de ligação ao ADP. A segunda configuração é o que a gente está chamando de estado de transição, que ele nem é mais o que começou e ainda não chegou na parte final. Ele é o meio do caminho. Então, ele está gerando modificações para que haja o favorecimento da reação química para a produção de ATP. Esse estado de transição é a segunda conformação, e a gente tem a terceira conformação, que é o estágio final, onde a parte da proteína se ajustou perfeitamente ao seu substrato.
ao produto, né? Então a gente tem essa ligação firme da enzima com o ATP. Para que haja a liberação, a gente tem que mudar essa conformação da estrutura, fazendo com que a molécula perca afinidade pelo seu produto e libere o produto. Quem é o produto? É o ATP. Então, ADP e fosfato inorgânico se ligam facilmente, mas fracamente à superfície da região F1. A partir disso, ele é convertido em ATP e essa ligação dessa região com ATP é bastante forte. Para que haja liberação de ATP, essa estrutura tem de ser modificada e isso vai acontecer pela utilização da força com que os prótons estão sendo movidos pela região F0. A gente tem aqui um processo de rotação, ó, que eu não vou abordar agora, porque isso vai acabar tendo que implicar a função de cada um dessas subunidades. Tá? Então aqui eu trouxe um vídeo para a gente visualizar como é que isso está acontecendo. Tá? Então, ó, o vídeo é do Biosystrom. Gosto muito dos vídeos do povo, gradientes biológicos. ATP sintase, ou síntese de ATP, né? Então, quando a gente está falando de gradiente biológico, a gente está falando de componentes que estão relacionados a concentrações diferentes em diferentes regiões de uma célula, né? E isso pode favorecer o trabalho das células. Aqui a gente tem um gradiente de prótons, uma maior concentração de prótons no espaço P e uma menor concentração de prótons no espaço N, matriz N e espaço intermembranar. Qual é o trabalho que esse gradiente vai fazer? A conversão de ADP e fosfato inorgânico em ATP. E quem faz isso? O complexo da ATP sintase. Então, o gradiente é um gradiente que a gente pode utilizar para exemplificar isso. É o gradiente que a gente encontra na mitocôndria. Então, a gente tem na mitocôndria a membrana externa e a membrana interna. Na membrana interna, nós vamos ter todas as proteínas associadas ao transporte de elétrons e vamos ter a ATP sintase. Aqui a gente tem uma alta concentração de prótons no espaço intermembranar e uma baixa concentração de prótons na matriz mitocondrial. Então, a gente sabe que F0 é um poro de prótons e os prótons vão passar por F0. Perceba que um próton se liga a uma porção de F0 enquanto o outro é transferido. Isso faz com que haja uma rotação na porção de F0. Essa rotação vai gerar força para liberação da ATP, do ATP formado na região F1. Chamei de F0 duas vezes, né? FO. Então, aqui é a formação de ATP, essa molécula que permanece firmemente ligada à subunidade F1 até que haja a mudança na conformação onde há liberação de ATP. Então, a transferência de elétrons, de prótons do espaço intermembranar para a matriz mitocondrial serve para impulsionar as modificações estruturais na ATP sintase, que favorece a conversão de ADP em ATP e a liberação desse ATP no ambiente. Beleza? Então aqui a gente tem toda vez que 3 prótons eles são carreados do espaço intermembranar para a matriz mitocondrial, nós temos a liberação de uma molécula de ATP, o que faz com que a gente tenha um potencial enorme de produção de ATP, visto que para cada próton que está sendo transferido para o interior da mitocôndria, outro está sendo enviado para fora. Em condições sem o transporte de prótons, o bombeamento de prótons realizado pela cadeia transportadora de elétrons, a concentração uma hora chegaria em igualdade, o que faria com que a ATP sintase parasse de trabalhar. Mas isso não acontece porque para cada próton que entra devido ao poro FO da ATP sintase, outro está sendo bombeado para fora, mantendo sempre constante a força próton motriz dentro do gradiente eletroquímico.
Isso daqui a gente conseguiu fazer, isso aqui é um gráfico de um experimento que a gente mostrou a acoplagem desses processos. Em um eixo nós temos o consumo de oxigênio, em preto aqui, consumo de oxigênio. Em rosa aqui, em rosinha aqui, a gente tem a síntese de ATP e aqui a gente tem o tempo. Esse gráfico ele demonstra como a gente viu que esses elementos eles estão sendo acoplados, como um depende do outro para acontecer. Por exemplo, eu peguei na mitocôndria e adicionei ATP mais fosfato inorgânico. Por que é isso aqui, Ruth? Porque esses daqui são os elementos necessários para formar ATP. E eu quero saber se, quando eu coloco esses elementos no meio, há a produção de ATP. E eu vejo que a produção de ATP continua zero, continua parada. E o consumo de oxigênio? O consumo de oxigênio ele está sempre aumentando porque o oxigênio ele escapa da solução, né? Então você tem uma perda natural de oxigênio, mas não porque ele está sendo consumido, porque ele está escapando da solução. O que acontece? Tá vendo que enquanto eu coloquei só ADP e ATP, a síntese de ATP está parada e a gente tem um pequeno gasto de oxigênio por causa do escape do oxigênio e não da conversão de oxigênio em água lá no processo de acepção final de elétrons. Agora, quando eu adiciono succinato, olha o que acontece com a síntese de ATP. Estoura, tá vendo? Há um aumento vertiginoso, um aumento logaritmo da síntese de ATP e concomitantemente ao mesmo tempo, né, do consumo de oxigênio. Mas por quê? Vamos pensar aí, por que o succinato, por que a adição de succinato gera a produção de ATP e consumo de oxigênio? O que está acontecendo na mitocôndria? Fecha os olhos aí e começa a imaginar a mitocôndria. A mitocôndria com a estrutura riniforme, né? Parece um feijão, sua membrana externa, sua membrana interna. Fecha o olho, estou vendo que você está de olho aberto. Fecha o olho. Isso, fecha o olho. Vamos visualizar. Mitocôndria, tá vendo a mitocôndria? Isso. Aí a parte externa, a membrana externa da mitocôndria, a membrana interna com todas as suas cristas, com todos os seus dobramentos. Tá vendo? Minha mitocôndria está completa, ela está com todos os seus elementos, ela está com todas as proteínas transportadora de elétrons, ela tem ATP sintase, ela tem o gradiente de prótons, ela tem ADP e fosfato inorgânico que eu adicionei. Por que a gente não tem produção de ATP? Eu só tenho produção de ATP depois que eu adiciono succinato. Quando eu adiciono succinato, o que acontece? Qual dos complexos é que é responsável por desidrogenar o succinato? Exatamente, o complexo 2. E quando o complexo 2 converte succinato em fumarato, o que acontece? Perfeitamente, ele transfere esses elétrons para a ubiquinona. E o que acontece quando a ubiquinona chega no complexo 3? Exatamente, bombeamento de prótons. E o bombeamento de prótons leva ao quê? Formação de gradiente eletroquímico. Formação de gradiente eletroquímico gera força protomotriz, que vai impulsionar a formação de ATP pela ATP sintase. Pode abrir o olho. Viu como é mais gostoso? Quando a gente consegue imaginar, quando a gente está visualizando, quando a gente está vendo o que está acontecendo. É isso que me encanta na bioquímica, na biologia em geral. Essa capacidade de visualização dos processos, entender como é que eles estão acontecendo simultaneamente. Porque isso está acontecendo enquanto o ciclo do ácido cítrico está produzindo mais NAD, está produzindo succinato, convertendo succinato em fumarato, doando os elétrons para o complexo 2, para a succinato desidrogenase, que está doando seus elétrons para a ubiquinona, recebendo o piruvato do citoplasma. Não é maravilhoso? Não parece o universo explodindo na sua cabeça assim? Para mim parece. Então aqui eu tenho os substratos fosfato inorgânico e ADP, mas não tenho a produção de ATP. Por que não? Porque eu não tenho a transferência de elétrons.
Quando eu adiciono o succinato, o complexo 2 vai converter succinato em fumarato, pegar 2 elétrons, transferir para o biquinônio vai transferir para o complexo 3, que vai bombear 4 prótons para o espaço P. O complexo 3 vai transferir esses elétrons para o citocromo leva para o complexo 4, que impulsiona mais 2 prótons, gerando o gradiente eletroquímico. Quando eu tenho um gradiente eletroquímico, eu gero a força próton motriz, que vai fazer a ATP sintase girar, fazendo a produção de ATP. Quando eu coloco aqui cianeto, que é um inibidor da cadeia transportadora de elétrons, eu paro de consumir oxigênio e paro de produzir ATP. Por isso que a gente descobriu, a partir desses experimentos, a gente descobriu que o transporte de elétrons, que é o que vai gerar o consumo de oxigênio, o oxigênio ele vai ser consumido porque ele vai estar sendo convertido em água, né? Lá no complexo 4, o aceptor final dos elétrons é o oxigênio, e a conversão de um oxigênio molecular, um O2, em 2 moléculas de água, né? Então a gente está consumindo oxigênio aqui. Se eu impeço essa transferência de elétrons, eu paro com o consumo de oxigênio, porque esses elétrons nunca vão chegar ao oxigênio para formar água. E sem a cadeia transportadora de elétrons, eu não tenho a síntese de ATP, que é o que é visto aqui. Se a gente está fazendo uma prova, é esse tipo de mecanismo que eu gosto de avaliar em provas, né? Eu apresento esse gráfico para vocês e pergunto qual é a conclusão que vocês podem chegar a partir da análise desse tipo de gráfico, tá? Porque é isso que a gente precisa entender. A gente precisa entender como esses processos estão acontecendo. A gente conhecer as enzimas e as reações com que elas catalisam é bom para a gente, porque a gente pode ter um panorama geral, e conforme você vai trabalhando com isso, você vai pegando no dia a dia, você vai pegando, de tanto estudar, você vai pegando o nome das enzimas, vai entendendo como é que acontecem as reações e tudo. Mas daqui a 6 meses, sei lá, ou 1 ano, você ainda vai lembrar das enzimas, do nome das enzimas da glicólise? Sei que não. E do ciclo do ácido cítrico, você vai lembrar? Também não. Mas o que a gente precisa, Hudson? Então, por que a gente está aqui há 3 meses estudando isso? Porque eu quero que vocês entendam os processos que estão acontecendo. O nome da enzima, meus amores, você coloca no Google aí, enzimas da glicólise, e você vai ter acesso ao nome dessas enzimas aí. É como eu faço, eu não fico guardando o nome dessas enzimas sempre. Eu estudo novamente quando eu vou dar aula, mas durante o decorrer do ano eu vou lembrar de algumas. Das 10 talvez eu lembre 6, 7, mas de todas eu talvez não me lembre. Eu já erro o nome durante as aulas, o nome de algumas durante as aulas. Imagina vocês me encontrarem lá no TIE e falar: "Ei, Ruth, qual é a 4ª enzima da via da glicólise?" Aí eu vou ter que fazer na cabeça e talvez ainda nem lembre ainda qual é a enzima. Mas qual é o importante? É saber para que cada coisa está acontecendo. Para que está acontecendo glicólise? Perfeitamente. Produção de piruvato. E para que serve piruvato? Para formar acetilcoenzima A, que vai entrar no ciclo do ácido cítrico. Para que serve o ciclo do ácido cítrico? Produção de aceptores de elétrons, não é isso? E que mais? Para que serve o ciclo do ácido cítrico? Além de produzir NAD, como elemento produtor de moléculas intermediárias de outros ciclos. Exatamente. E o NAD serve para quê? Exato, para doar esses elétrons para a cadeia transportadora de elétrons. E no final, o que acontece com essa transporte de elétrons? Gera um gradiente eletroquímico. E para que serve esse gradiente eletroquímico? Para mover a ATP sintase. Então, quando a gente entende para que servem os processos, as minúcias desses processos, eles se tornam mais fáceis de compreensão.
Agora, esses mecanismos aqui, ó, é que são essenciais para a gente entender. Eu sei que o consumo de oxigênio está acoplado à síntese de ATP. Uma coisa não acontece sem a outra. Como é que eu sei isso? Por causa desse tipo de experimento aqui, onde eu verifiquei que só por adicionar ADP e fosfato inorgânico eu não tenho a produção de ATP. Por quê? Porque para a produção de ATP eu preciso formar um gradiente eletroquímico. E como é que a gente forma esse gradiente eletroquímico? Adicionando elementos que possam ser oxidados, como o succinato ou NADH. Eu poderia também ter adicionado NADH aqui. Uma pergunta que eu poderia fazer para vocês aqui, ó, de acordo com esse esquema, se eu substituir succinato por NADH, eu consigo reproduzir o sistema? Sim ou não? Sim, porque qual é o papel do succinato? O succinato não é doar os elétrons para o complexo 2, o NADH vai fazer a mesma coisa, vai doar elétrons, só que não para o complexo 2, vai doar para o complexo 1. E aí a gente vai ter a síntese, a formação do gradiente, e o gradiente vai gerar a síntese de ATP. Quando eu inibo com cianeto a cadeia transportadora de elétrons, eu posso produzir ATP? Não, porque eu não tenho transporte de elétrons. Se eu não tenho transporte de elétrons, eu não gero gradiente. Sem gradiente, eu não produzo ATP. Se eu não tenho transporte de elétrons, eu não consumo oxigênio, porque os elétrons não vão chegar ao oxigênio para formar água. Se eu mudar o cianeto por como é que é o nome? O F0 está relacionado ao inibidor. Como é que é o nome do inibidor? Esqueci. Obicina, esqueci, deixa eu olhar aqui. Tá aqui, oligomicina. Se eu substituir, cianeto aqui por oligomicina, vai ter o mesmo perfil? Sim, porque se eu impeço a síntese de ATP, eu também impeço a cadeia transportadora de elétrons, porque o gradiente vai ficar sendo formado até que a força do gradiente seja igual ou maior à oxidação do succinato ou do NADH, o que interrompe esse processo. Então, tanto o bloqueio do transporte de elétrons vai inibir a síntese de ATP, quanto a síntese de ATP vai bloquear o transporte de elétrons. Por isso que a gente diz que esses mecanismos são acoplados, né? Então, a fosforilação de ATP é acoplada à transferência de elétrons. Uma coisa, a síntese de ATP só está acontecendo por causa do consumo de oxigênio. E por que a gente consome oxigênio? Porque a gente está transferindo elétrons até o complexo 4, que vai transferir esses elétrons para os seus aceptores finais, que são o oxigênio molecular formando água. Então aqui a gente tem a visão geral desse processo, tá? Aqui a gente tem o início da cadeia transportadora de elétrons a partir da oxidação de NAD pelo complexo 1. Quando o complexo 1 oxida NAD, ele faz o bombeamento de 4 prótons da matriz mitocondrial para o espaço intermembranar do sítio N para o sítio P. A partir disso, ele transfere esses elétrons para a ubiquinona, que vai flutuar pela membrana plasmática até chegar ao complexo 3. O complexo 2 também pode doar elétrons para a ubiquinona a partir da desidrogenação do succinato, formando o fumarato. Esse complexo 2 também pode ser chamado no ciclo do ácido cítrico de succinato desidrogenase. A ubiquinona pega esses elétrons e transferem até o complexo 3. O complexo 3 tem vários centros de ferro e enxofre que vão transferir esses elétrons, enquanto isso 4 prótons são levados da matriz mitocondrial para o espaço intermembranar. Os elétrons chegam até o citocromo leva para o complexo 4. O complexo 4 bombia mais 2 prótons da matriz mitocondrial para o espaço intermembranar e leva esses elétrons até o oxigênio, gerando água. O oxigênio é o aceptor final desses elétrons. Então aqui a gente tem um fluxo de prótons da matriz mitocondrial
para o espaço intermembranar, formando o gradiente eletroquímico. Por que é elétrico? Porque há uma diferença de carga. O sítio P é positivo e o sítio N é negativo. E isso também reflete na concentração hidrogeniônica, né, no pH. O espaço intermembranar é mais ácido, é 0,75 pontos mais ácido do que a matriz mitocondrial, porque aqui há uma maior concentração de prótons, né? Tudo bem, Hudson, geramos o gradiente eletroquímico. Esse gradiente eletroquímico vai fazer uma força próton motora. O que ele vai mover? Ele vai mover a ATP sintase. A FO é um poro de passagem de prótons de volta do espaço intermembranar para a matriz mitocondrial, o que faz que haja a modificação na estrutura da ATP sintase, que favorece a conversão de ADP em ATP e a liberação de ATP no meio da matriz mitocondrial. Hudson, beleza. Tranquilo, sossegado. O processo está dominado, está tudo dominado, né? Agora, o seguinte, você me falou que a membrana interna da mitocôndria ela é extremamente impermeável a moléculas carregadas, não é isso? É isso. O ATP está sendo produzido dentro da matriz da mitocôndria, não é isso? É isso. Se ela é impermeável, essa membrana interna, como é que esse ATP vai sair daí, Hudson? Porque da membrana externa eu até sei, porque ela é bastante permeável. Mas a membrana interna ela é absurdamente impermeável. Como é que esse ATP vai sair daí? Porque a gente precisa de ATP em todos os locais da célula, não só na mitocôndria. Existem poros específicos de saída. Então a gente tem aqui vários processos de transporte de substâncias mediadas por poros na matriz, na membrana interna da mitocôndria. Ok? Então, o ATP, o ADP, o fosfato inorgânico vão alcançar a matriz mitocondrial todas utilizando poros, todos utilizando proteínas. Eles vão entrar e vão sair através de SYMPORT, né, que é o transporte acoplado com outros elementos na mesma direção. Vão sair por antiporte, que é quando um entra e o outro sai. Então, a gente tem vários poros na matriz mitocondrial, na membrana interna da mitocôndria, que vão permitir alcançar essas substâncias, alcançarem a matriz mitocondrial ou deixarem a matriz mitocondrial. Ok? Então é isso que nós tínhamos para trabalhar. Cadê? Travou. Cadê? É tão bonitinho o meu negócio. Cadê? Aqui. É o que a gente tinha a trabalhar no terceiro passo da respiração celular, que é a fosforilação oxidativa. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês aproveitem bastante essas informações, que vocês entendam, se fixem em entender os processos e não em decorar o nome das enzimas. É claro que conhecer o nome das enzimas é importante, mas não é a parte fundamental. A parte fundamental é entender para que elas funcionam e para que serve cada um dos passos da respiração celular. Muito obrigado pela atenção, se cuidem, cuidem dos seus familiares, cuidem das pessoas que vocês amam, para que a gente possa passar por esse momento difícil. Um abraço.